ao vivo pelas plataformas. Eita Jesus, já estamos aqui ao vivo. Tá tudo certo aí, Zed? Já estamos ao vivo também pelo YouTube, pela plataforma. Na verdade, não posso nem ficar citando os nomes, mas tudo bem. Estamos ao vivo pelas plataformas, você que foi entrando aí, mais um dia de live, mais um dia de bênção, mais um dia, né, de ensino. De segunda a sextas-feiras nós temos ensino pelas plataformas, tá? Às 13 horas. Só segunda-feira que nós fazemos, não pelo meu canal tradicional, mas fazemos pelo canal Zaitcast. Isso mesmo, você que não é inscrito no nosso canal, Zaitcast, vai lá, @Zaitcast, se inscreve no nosso canal, porque todas as segundas-feiras e sextas-feiras nós temos programação comigo e com a minha esposa. E é maravilhoso, tá bom? Então você que pode aí, seja muito bem-vindo. Você que é a primeira vez também, digita aí primeira vez, cidade, estado, nação que você mora. Nós estamos em mais um dia. Olha só, o pessoal já está entrando aí. Tá, glória, hein? Esperando a batalha espiritual na vida do primogênito. Um dos assuntos mais tremendos que tem aí. Assunto maravilhoso, né? E algo divino. Um assunto maravilhoso. Então você que foi entrando, vai compartilhando, vai disparando. Olha aí, ó, primeira vez, São Paulo, Sumaré, tá do lado aqui, Rafa. Que bênção, hein? Glória a Deus. Deixa eu pegar aqui, tá? Olha só, você que também tem um testemunho para contar, nós estamos abrindo para algumas pessoas que o Senhor direcionar para virem aqui no nosso podcast, claro, podcast, para contar o seu testemunho. É claro que a gente vai fazer uma seletividade, porque também eu tenho que fazer, né? Senão vira bagunça. Mas você que tem aí, na realidade, um testemunho, uma experiência profunda, você que quer, inclusive, divulgar o seu trabalho também de ministério, nós estamos com o Zaitcast. O Zaitcast tem sido uma bênção, estamos crescendo a cada dia mais. E aí você vai falar com a Leinha, e a Leinha vai passar para a secretária da igreja que vai fazer. Oh, meu Deus. Agora complicou. Vamos lá, pessoal. Eu não coloquei o celular. Não, eu coloquei sim. Vamos lá, pessoal, dispara aí. Então, pessoal que tiver um testemunho aí, olha só, interessante, hein? No dia 26 agora, tá? Nós estamos divulgando, mas no dia 26 agora temos uma masterclass, tá? Ela tem um valor, sim, simbólico, mas tem PDF, vai ter a plataforma que você vai acessar, vai ser ao vivo, depois vai ter gravado, você pode assistir na hora que você quiser também, sobre a ativação dos dons. Então você quer receber dons do Espírito Santo, vamos ter uma masterclass poderosa sobre dons, tá? Poderosa sobre dons, algo sobrenatural, que vai trazer aí discernimentos, vai trazer entendimentos, vai ser maravilhoso. Então eu quero convidar você que tiver interesse, você vai falar com a Leia, DDD 34, tá? DDD 34 98445 1608. DDD 34 98445 1608. No dia 2 de agosto, aqui em Guarulhos, nós estamos em Guarulhos, nós teremos aqui na nossa cidade um seminário presencial e totalmente gratuito. Vou repetir. Seminário presencial, tá? E totalmente gratuito. Desvendando as 7 igrejas da Ásia. Desvendando as 7 igrejas da Ásia. Vai ser muito poderoso, vai ser algo extraordinário. Seminário presencial e gratuito. Desvendando as 7 igrejas da Ásia. Tá? Vai ser das 8 da manhã até as 20 da noite, é um sábado, períodos de intervalo, tudo gratuito e vai ser algo poderoso, poderoso. Então, vai ser um divisor de águas, Então, eu quero convidar você para estar conosco nesse seminário aqui em Guarulhos, tá? Precisa fazer inscrição. Novamente, você vai entrar em contato com a Leinha, porque a Leinha que vai direcionar você. A Leinha tá com um monte de gente lá, tenham paciência, tá? Porque ela tá com um monte de gente atendendo lá, e muitas pessoas que vêm até nós procurando saber sobre clínicas, mentoria, escolas, seminários, tudo isso daí, tá bom? Então,
a gente faz de tudo para atender todos, queridos. É que é muita gente. Esse negócio de online também, vocês não têm ideia do quantas pessoas que falam com a gente. É o dia inteiro, tem vez. Hoje eu tenho a minha prima pro presencial e a Leinha pro online, porque não consigo, senão não consigo viver, né? Eu não consigo fazer nada, tá bom? Vai disparando aí, vai compartilhando. Olha aí, Barueri. Você que está entrando, pastor, o senhor pode orar por mim? Quero renovar a minha aliança. Que bênção. Espírito Santo, eu quero apresentar a vida da irmã Jana Holanda. Labrava Xarabadá, ela quer renovar a aliança. Firma os seus pensamentos com Deus agora aí, irmã Jana. Espírito de Deus, eu apresento a vida dela. Pai, que ela possa, em nome de Jesus, ser tocada pela tua presença. Eu quero, Senhor, apresentar essa renovação, Pai. Que ela confesse o Senhor Jesus como seu único, suficiente Salvador, Yeshua HaMashiach, e que a vida dela, a partir de hoje, seja um divisor de águas, seja um portal aberto para o mundo espiritual agir a favor da vida dela. Em nome de Jesus, Pai, eu apresento a vida da tua serva no dia de hoje, que ela possa viver coisas tremendas para o louvor do teu nome. Isso, vai entrando, vai compartilhando, dispara aí, povo, cadê o povo? Benção, 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 tá? Esse ano aqui a gente tá com muitas novidades, a linha tá passando aí, é benção. Essa semana é imersão sobre ativação de libertação infantil. Falamos ontem no canal Zaitcast sobre a questão aí de libertação infantil, portal da bastardia. Hoje estaremos abordando a batalha espiritual na vida do filho primogênito, tá? Amanhã vamos falar sobre desvendando desenhos animados. Meu Deus, eu tenho até que montar isso daí, porque tem muita coisa sobre desenhos animados e tem os novos, né? Vou pedir ajuda para os universitários, os meus filhos. Crianças. Isso, vai disparando. Olha aí, ó. Amanda acabou de entrar. Ludmila, Eliana, Josi Brasil, Leinha tá aí, Camila, Márcia Láurea, Bruna Rafaela, Sueli Viana, Sheila Silva, Joãozinho, doutora Luciana Oliveira, Valmar Gomes. Olha aí o pessoal entrando, ó, Jaqueline, tema de hoje, batalha espiritual na vida do primogênito. O que eu quero pedir para vocês? Dispara, compartilha com o máximo de pessoas, vai dando o tec-tec, né? Vai compartilhando, vai dando like, vai mandando coraçãozinho, se inscreva, segue a gente. Carol Teixeira, Radassa Reava, em Praise God, olha que coisa tremenda. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Vai disparando, vai disparando, vai disparando aí, em nome de Jesus. Compartilha, pessoal. Rosicleide Silva. Rosicleide Silva. Pastor, a live fica salva porque estou fazendo almoço, não quero perder nada, quero assistir com atenção. Não sei se vai ficar salva. O negócio de ficar salvo também é complicado. O pessoal tem que aprender a estar no horário aí, gente. Eu tenho que parar tudo que eu estou fazendo aqui, viu? Essa é a verdade. E eu tenho muita coisa para fazer. Pastor, você lê os superchats? Eu estou lendo os superchats. Mas os superchats, ele tem foco, tá? Os superchats, a gente não pode... O assunto hoje é batalha espiritual na vida do primogênito. Questões de sonho, procura a Leia que ela te coloca no grupo dos sonhos, tá bom? Porque se eu for começar a falar de sonhos aqui, irmã Camila, você não tem ideia, todo mundo vai querer saber de sonhos. E a Masterclass hoje não é de sonhos. A Masterclass é sobre filho primogênito, a batalha espiritual. Peço compreensão de todos, tá? Porque se eu for falar de sonhos aqui, nossa, vai vir uma enxurrada. Então a gente tem lives de sonho, inclusive a semana passada inteira falamos sobre sonhos. Assista as Masterclass passadas. As lives passadas. Tem muita coisa de sonhos que a gente tratou lá e foi bênção, hein? Tá bom? Olha aí, ó. Olha aí. Pastor, fiz um jejum de uma semana, Deus me revelou algo atrasado na minha vida. Então, é tempo de aceleração. É tempo de acelerar as coisas no espiritual, né? Vai compartilhando aí, pessoal. Vai disparando aí nas redes sociais. Queridos, eu peço foco, sabe por quê? Porque o reino de Deus, ele é organizado. Se cada um... um quer que eu fale de uma coisa, o outro quer que eu fale de outra, eu não consigo focar e falar do assunto, entendeu?
eu peço a compreensão de todos, justamente porque eu preciso falar de alguns assuntos e não dá para mim ficar saindo do foco, tá bom? Nós temos vários grupos, nós temos grupo de jejum, nós temos grupo de sonhos, nós temos grupos de escolas, nós temos vários grupos que vocês podem pedir para a Leia colocar vocês e serem direcionados, tá? E eu vou começar também lá, até no grupo de sonhos, eu vou começar a postar, eu estou me organizando, estamos voltando hoje, na realidade, de uma pseudo-férias. Você conhece a pseudo-férias? Que de férias eu não tive nada, meu Deus, visita. Vamos lá. Pastor, minha mãe perdeu o primeiro filho. Olha aí, daqui a pouco a gente vai entrar nessa parte. Paz pastora Edna Quebec, Lucélia da Silva. Olha só, você que quer contar o seu testemunho, pastor, eu tenho experiência, eu quero contar meu testemunho, eu quero contar daquilo que Deus tem feito comigo, eu quero apresentar aquilo que o Senhor tem realizado na minha vida. Nós estamos abrindo para algumas pessoas, tá? Mas vamos passar aí pela inspeção das meninas. E você que tiver interesse em testemunhar algo da parte de Deus, o que Deus fez na sua vida, através do nosso podcast, você vai falar com a Leinha e a Leinha vai te passar aí para minha prima, tá? O DDD da Leinha é DDD 34 984451608. Em nome de Jesus, vai ser bênção, tá bom? Tem muita gente aí com testemunhos poderosos. E a gente quer ajudar também os menos prováveis. Sabe o que é isso? Aquela pessoa que muitas vezes tem algo tão poderoso para compartilhar, não é verdade? Mas não pode ir em podcasts gigantes, porque primeiro que eles cobram, tá? Tem podcast aí que cobra uma fortuna, tem podcast aí cobrando um alto para levar pessoas. E eu quero te dar uma oportunidade de você contar o seu testemunho, de você vir aqui no nosso podcast e contar o seu testemunho. Doutora Évio Abraga, olha aí, tá? Mas é claro que você tem que ter autoridade para isso também, que tem gente também que não tem noção, né? Mas é importante. Tem muitas pessoas aí com testemunhos fortes que vão edificar a vida de muitas pessoas, que vão edificar a história de muita gente. A gente acha que não, mas tem muito peso no mundo espiritual o testemunho também. A Bíblia diz, né? Contai os testemunhos que o Senhor tem feito, contai as maravilhas que o Senhor tem feito no vosso meio. Então a gente precisa ter também esses posicionamentos aí, porque tem muita gente que carrega algo poderoso da parte do Senhor, mas não abre, não fala. Vamos lá, pessoal, compartilha. Dentro de alguns minutinhos vamos estar iniciando. Eu estou falando com vocês aqui, estou divulgando, estou compartilhando. É bênção do Eterno, é bênção do Senhor. Aprendi a orar nos horários proféticos através desse canal, que legal. Olha aí, tá? Todos os dias nós temos lives de ensino, todos os dias nós estamos falando algo da parte do Senhor e tem sido bênção, tem sido revolucionário, tem sido divisor de águas. Muitas pessoas têm conversado com a gente e a tendência, queridos, é só melhorar, a tendência é potencializar, amém? Então compartilha aí. Sabe aquela pessoa que você conhece que precisa ouvir algo, que tem filhos? Porque eu vou falar de filhos aqui, independente se é filho financeiro, ó, se é filho primogênito ou não, a gente vai tratar de filhos. E eu quero te mostrar algo no espiritual. Pastor, e as orações do meio-dia? Não vou fazer oração mais do meio-dia, não tem como. Não tenho tempo para fazer oração do meio-dia. A não ser que seja uma coisa que o Espírito Santo me peça e muito bem direcionada. Porque senão haja vida, né? Eu não tenho vida para nada. E aí já viu. E outra também, era para ter começado essa semana, mas a semana que vem a gente vai começar o canal Apocalíptico. Então vai ser das 11 até meio-dia e meio. Então as orações, elas são à meia-noite. As orações por enquanto também, porque eu não vou ficar... A gente faz propósitos, né? Aí nos propósitos a gente vai se movimentando. Mas para mim, eu prefiro a meia-noite hoje, porque de manhã, para mim, esse horário, eu já vou ter duas gravações. Vou ter a do canal Apocalíptico e depois do meu canal normal. Entende? Então não dá, Nayara. Não dá para fazer assim, senão fica muito puxado também. A gente tem que ter prudência, né? Vamos lá, pessoal. Compartilha aí. Graças a Deus estou melhorando.
Fiquei muito ruinzinho, hein, gente? Misericórdia, hein? Gripe não é brincadeira não, né? Gripe não é brincadeira. Mas não foi uma gripe também forte não, mas aula maravilhosa de hoje. Vamos lá, pessoal. A batalha espiritual na vida do primogênito. Valéria Gotardi, Rafael Lepídio, Nayara, Rita Cardoso, Gildete, olha aí, Thaís, Luiz Henrique, Marys, Fabiana Marinho, Andrea, Eugênia, Cariacica, Espírito Santo, que legal. Vai disparando, pessoal. Compartilha, tá bom? Nossa, pastor, ainda está abatido. Tô nada, filha. Tô normal. Dei uma melhorada legal. Na verdade, eu tô bem, né? Vamos lá. Maria Paiva, Denise Dutra, Rita Filomena, Vilma Cruz, Nelson Queiroz, Luciane Vicente, Francilena, Juliana Costa, Tempero Sabor de Mãe, eita glória, Márcia do Prado, Giovana Lacerda, Vitória do Espírito Santo, Joelma Almeida, Sinara Portugal, Andréa Barbosa, olha aí o pessoal entrando, Michele, Juliana Costa de novo, olha aí o pessoal entrando, Carla Caroline, vai compartilhando, vai divulgando, vai disparando, Talana de Araranguá, Tayana, perdão, Silveira de Souza, Santa Catarina, Ministério IPEC, Rita Filomena, olha aí, Emerson Borges, Carla, isso, gente, vamos lá, vamos compartilhando, vai mandando aviãozinho, vai fazendo tique-tique, tic-toc, tec-tec, né, que fala, vai mandando coração, crochê, Cláudia, olha o tanto de pessoas entrando aí, ó, Edilaine Dom, acho que é de Portugal, a Rita Filomena é a primeira vez, Luciana Costa, Juliana, Tony Oliveira, Bahia, praise God, Rosângela Correia, Edna Pinto, a Edninha tá aí, eita glória, Adriano Fonseca, Rosângela, né? Vai falando aí de onde vocês são. De onde vocês são. E vocês também, como eu disse, pastor, gostaria de contar um testemunho de algo que Deus fez na minha vida. Vocês vão entrar em contato com a gente através da Leinha, a minha prima Andressa, e a gente vai estar conversando com vocês. Edninha, manda um abraço aí pro Carlito, pra Cleidinha, Fernanda Marinho, José Carlos da Silva, Neilza, Márcia Cruz. Dispara aí, Edna. Compartilha com a tua liderança, com os teus pastores. Você que é pastor, compartilha aí, porque nós estamos iniciando mais um dia de live, mais um dia de Masterclass, em nome de Jesus. Vamos orar? Espírito Santo, eu quero apresentar o dia de hoje, eu quero apresentar a minha casa, eu quero apresentar o meu lar. Eu quero apresentar cada pessoa que está aqui conosco, gente valente, pessoas fiéis, pessoas que têm estado conosco aqui em todas as lives, gente do Senhor, gente que carrega algo precioso da parte do Senhor e que nós estamos aqui, Senhor, juntos todos os dias praticamente, sabe, Pai, para experimentar de algo poderoso da parte do Senhor. Espírito Santo, nos dá discernimento, nos dá entendimento, nos dá sabedoria, nos dá revelação. Abra os olhos do meu espírito, abra os ouvidos do meu espírito, traga-me o discernimento necessário para o dia de hoje. Abra os sentidos proféticos do meu ser. Lamanchor gyatarabajor kandarabashorabadai. Lebejor gyatarabasharabadarabaxarabadarabaxarabadai. Namandou comandorobochorobodou, lemenchoriate que andarabadai. Eu te convido, Espírito Santo, para fazer parte desse dia. Eu te convido, Senhor Espírito Santo, para se movimentar nesse ambiente. Eu te convido, Senhor Espírito Santo, para o Senhor abrir as portas do mundo espiritual agora. Pai, vai visitando cada aluno, cada pessoa que nós temos estado. Sentia, pais, filha, como você está? Estava pensando em vocês hoje, hein, da Itália. Lá mandou Kamandarabadai, vai trabalhando, Senhor, vai trabalhando, vai movimentando o mundo espiritual, vai movimentando a vida da tua igreja, do teu povo, ó Pai, vai liberando uma unção, vai liberando um peso de glória, vai liberando uma palavra profética, vai liberando, Senhor, algo poderoso da parte do Senhor. Espírito Santo, vai tirando o peso, o cansaço, a frieza, o desânimo, vai fechando
fechando a boca do adversário, vai colocando por terra agora todo mal, vai, Senhor, liberando anjos de guerra. Espírito Santo, eu quero te convidar. Começa a convidar a pessoa do Espírito Santo para fazer parte dessa live. Começa a convidar a pessoa do Espírito Santo. Começa a convidar a pessoa do Espírito Santo para participar dessa live de ensino. Queridos, se não for o Espírito Santo na nossa vida, não tem jeito, não tem jeito. Em nome de Jesus, eu te convido, Senhor, para fazer parte desse ambiente, para fazer parte, Senhor, desse trabalho espiritual, esse trabalho de ensino. Eu te convido, Espírito Santo, para se movimentar. Em nome de Jesus, amém. Você que está entrando, compartilha aí essa live, tá? Dispara mesmo, queridos. Nós vamos fazer a diferença hoje aí. Muitas pessoas que precisam ouvir, você que está nas plataformas respectivas aqui, você que está aqui nessa plataforma vai compartilhando, você que está nessa vai compartilhando, você que está nessa vai compartilhando. Estamos em 3 plataformas simultaneamente, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, deixa eu pegar o texto aqui que eu tinha escolhido aqui, sumiu da tela. Vamos lá, peraí. Olha só, Salmos de número 89, versos 27. Salmos de número 89, versos 27. Você que está vindo aí a primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A aula de hoje, a batalha espiritual na vida do primogênito. Queridos, há uma batalha espiritual. Os filhos hoje têm enfrentado a imersão dessa semana, a libertação infantil, ativando a libertação infantil. Ontem falamos sobre libertação infantil, portal da bastardia. Depois você pode ir no nosso podcast, o canal Zaitcast, @Zaitcast, assistir a Masterclass de ontem, o podcast de ontem, e hoje dando continuidade à batalha espiritual na vida do filho primogênito. Amanhã o assunto vai ser muito bom. Vamos falar também sobre desvendando desenhos animados, tá? Salmos de número 89, versos 27, diz assim: também por isso lhe darei o lugar de primogênito. Faloei mais elevado do que os reis da terra. Olha o que diz Gênesis 27, 19. E Jacó disse ao seu pai: eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me dissesses. Levanta-te agora, assenta-te e come minha caça, para que a tua alma me abençoe. Para que a tua alma me abençoe, tá? Eu gostaria de perguntar aqui, que tipo de filho que você é? Você é o filho primogênito? Você é o filho do meio? Ou você é o filho caçula? Digita aí, vamos interagir um pouquinho aqui. Que tipo de filho que você é? Primogênito, do meio ou caçula? Primogênito, do meio ou caçula? Digita aí, vai compartilhando em nome de Jesus. Quem é filho primogênito, digita aí, primogênito. Olha aí, ó, do meio, caçula. Filho do meio, filha, né? Filho do meio, caçulinha, primogênito, primogênita, caçula, primogênito, caçula, interessante. Sou primogênita e única, sou a segunda filha do meio, vamos colocar assim. Eu dou a sétima, eu sou a sétima, meu Deus. Ou seja, tem vitória para você. Nossa, hein? Tremendo isso aí. Você é a sétima, tá ligado a Zaim, número 7. Qualquer dia eu vou falar, meu Deus, a revelação descendo. O poder profético dos filhos no alfabeto hebraico, tá? Olha aí, ó. O poder profético dos filhos no alfabeto hebraico. Cada filho no alfabeto hebraico tem um significado especial, tá? Olha aí, peço oração, não consigo engravidar, vamos declarar sua gravidez, filha. Olha aí, ó, filho do meio tem bênção, todos os filhos têm bênção, né?
Sou a terceira, primogênita. Sou a segunda, a primeira morreu quando nasceu. Então você é a primeira, você não é a segunda. Você se tornou a primeira. Eu sou a sétima e caçula. Interessante. Meu pai tem um filho com outra, mas com minha mãe eu sou a primogênita. Eu sou a caçula de todos. Sou primogênita entre 5 filhos. Eu sou a do meio. Interessante. Sou filha do meio. Eu sou a caçula de todos. Primogênita se refere da mãe, do pai. Sou a 10ª, meu Deus. Família grande, hein? Sou a terceira, caçula. Hoje minha primogênita não engravida. Interessante. Eu já fiz uma live sobre isso, tá? A batalha espiritual na infertilidade do casal. Tem aí, eu não sei se tá aí. Se não tiver, vai estar no canal de membros do Zaid, tá? Do meu canal, né? Vermelhinho. Depois você pode também se tornar membro aí. Você que ainda não é membro do canal, se torne. Por quê? Porque tem vídeos lá que às vezes não estão aqui. E aí você pode desfrutar. Eu já dou vários vídeos aí totalmente gratuito. Um ou outro eu pego para colocar lá, porque também nos ajuda, queridos. A gente também precisa de uma questão de ajuda, porque como que eu vou fazer todo esse trabalho de ensino? E eu gosto de ensinar. Eu gosto de ensinar mesmo. Tem muito ensino aí. Dava pra gente falar de filhos um mês inteiro, de tanto assunto que tem. Essa é a grande verdade, tá? Mas eu pego por semana para ficar uma coisa mais leve e não ficar também taxativo, tá bom? Primogênito, Vicente, primogênito, sou primogênita, sou a do meio, caçula, mas nunca fui tratada como caçula. Sinto que o filho mais novo é rejeitado. Interessante, sou a nona filha, sou a terceira de 5 filhos, Denise Dutra, tá? Pastor, conta quando o filho morre ou conta só com os irmãos vivos? Só irmãos vivos. Morreu, já saiu dessa dimensão. Tenho muita vontade de saber a respeito do meu nome. Ele é um nome diferente. Aí você tem que fazer mapa profético, tá? Vamos falar um pouquinho depois sobre isso. Não sei se vai estar em pauta aqui. Mas olha que coisa interessante. Todos nós que estamos aqui somos filhos. Todos nós. É incrível isso, porque você é filho. Você é filha. Não importa a ordem de nascimento. Você é filho. Tá? Juridicamente falando, você é herdeiro, você é herdeira. Então, não importa a ordem de nascimento, você é filho, você é filha. E quando a gente fala sobre batalha espiritual na vida do primogênito, não que os outros filhos não tenham batalhas, pelo contrário, viu? Cada um dos filhos geralmente sofre um tipo de batalha. Porém, entretanto, o primogênito é aquele que é muito perseguido no espiritual. Por que o primogênito? E olha, pode ser o primogênito biológico ou pode ser o primogênito por apropriação. Tem esse detalhe. Tem primogênitos que são biológicos. Foi o primeiro a nascer. Tem aquele que é por apropriação, como Jacó, entende? Como Efraim. Não eram primogênitos biológicos, mas se tornaram por apropriação, por seletividade divina. Então, todo filho primogênito, por biologia, por apropriação, são perseguidos espiritualmente. Isso aqui é interessante, tá? O primogênito, o que é o filho primogênito? Quando a gente fala esse conceito de primogênito e também de primogenitura, é que o primogênito, ele é as primícias genética da família. Vou repetir, o primogênito, ele é as primícias genética da família, ou seja, ele é a primícia genética daquela união conjugal, daquele casal, daquela família que está sendo estabelecida. O primogênito, ele é o primeiro. Ele é o primeiro geneticamente falando, tá? E isso é muito importante você entender. Porque você que é primogênito, primogênita, você é as primícias genéticas da sua família, da sua geração. Entende isso? E o filho ou a filha é uma herança dos seus pais. Você é herdeiro dos seus pais. Essa é a grande verdade. Tá? E todo filho, anota o que eu vou falar aí. Todo filho primogênito é perseguido
espiritualmente. Alguém pode falar, mas e o filho do meio, não é? É também, mas muitas vezes não é tão perseguido quanto o primogênito. Mas e o caçula é perseguido? É também, mas não é tão perseguido muitas vezes quanto o primogênito. A não ser que na linhagem de sucessão, o primogênito é convertido ao Senhor e o do meio e o caçula não sejam. Aí automaticamente aquela entidade que quer se apropriar daquela família vai perseguir mais o do meio ou o caçula até que eles cedam aos propósitos demoníacos daquela entidade. Agora, o filho primogênito, ele é perseguido espiritualmente. Você vai ver isso na Bíblia. São padrões bíblicos. Você vai ver isso com Moisés, tá? Você vai ver isso com Jesus. No nascimento de Jesus, no nascimento de Moisés, você vai ver que Faraó e depois Herodes, eles fazem uma lei para que os primogênitos fossem exterminados naqueles dias, até 2 anos. Então perceba, há uma batalha espiritual na vida dos primogênitos. Por que o primogênito? Porque o primogênito, ele é o primeiro na linhagem de sucessão familiar. O primogênito é aquele que vai carregar algo poderoso da parte de Deus. O primogênito, ele é aquele que vai suscitar descendência geracional. O primogênito é aquele que vai carregar a porção dobrada financeira. É aquele que vai cuidar da sua família. O primogênito é aquele que a gente chama em língua hebraica de Rosh. Rosh significa cabeça, líder. O primogênito é aquele que vai, na realidade, se tornar o influencer da família, aquele que influenciará a família, aquele que vai tomar decisões, aquele que vai ser um líder nato familiar. Por quê? Ele é primogênito. Por isso, queridos, pode perceber, a maioria dos primogênitos, eles sofrem batalha, eles sofrem guerras, que eles não entendem, pastor, por que tanta guerra, por que tanta batalha? É por causa daquilo que você carrega, geneticamente falando, você é primogênito, você é primogênita. Olha só, eu sou primogênito por linhagem de sucessão. O primeiro filho da minha mãe, a minha mãe engravidou de um outro filho, e esse filho, ele nasceu, mas já entrou em óbito, porque passou do tempo de nascer, e aí acho que teve problema de asfixia, algo do tipo, e veio a óbito. Só que esse filho nasceu de cesárea. Olha que coisa interessante. Eu sou o segundo filho na linhagem, tá? Porém, entretanto, se tornei o primogênito. Por quê? Primeiro porque quando eu nasci, eu já nasci de nascimento natural. Não foi de parto cesárea, foi de um nascimento natural. Interessante, né? Normal, né? Na realidade. E a minha mãe sofreu muita perseguição na primeira gravidez. Na segunda, eu entrei para essa dimensão, o Senhor permitiu, vim para esse mundo. Porém, olha só, o inimigo, ele tentou me matar algumas vezes. Menino caseiro de igreja, uma pessoa que sempre fui da igreja, desde os 7 anos da idade, os meus pais sempre já na igreja, mas o adversário tentou acabar com a minha vida, ele tentou me destruir, ele tentou, na realidade, me extirpar desse mundo, tá? E me tentou mesmo, e fez de tudo para que isso acontecesse. Mas o Senhor me guardou, o Senhor me salvou. Então, entende? Eu fui baleado, eu tomei um tiro. Eu sempre tenho falado isso pro pessoal, não sou muito de falar, mas falo. Não sei se vai dar pra vocês verem aí, ó. Tá vendo aqui, ó? Olha aqui, ó. Isso aqui, queridos. Isso aqui foi um tiro que eu levei. Foi nas costas. Foi em cima do coração, mas subiu um pouquinho e saiu aqui, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? Onde que tá aqui, ó? Ó, bem aqui, ó. Esse furinho aqui. Isso aqui foi um tiro que eu levei. Menino caseiro de igreja, obediente, mas o inimigo tentou me matar por causa daquilo que eu já carregava sem eu mesmo saber. Isso é interessante. Muitas vezes você é perseguido por algo que você nem sabe, que você já carrega da parte do Senhor. O cara, ele atirou em mim e a partir de então, olha só, queridos, o inimigo quis tirar minha vida naquele dia, mas o Senhor me guardou, o Senhor me salvou, o Senhor me protegeu e estou aqui para a glória do Senhor.
Entende? Então, o Espírito Santo, ele me guardou da morte, me livrou da morte. Eu sempre falo isso. Meu pai, um dia a gente foi pescar, um fusquinho encostou na perua na época, lembra da perua? A gente caiu no abismo. Meu pai foi me proteger e aí levou uma pancada, ficou com aquela tala durante um tempo, porque trincou, não lembro exatamente o que aconteceu, mas ficou com muitas dores no pescoço, teve que ficar com uma tala e ele me protegeu. Caímos no abismo, queridos, ficamos em cima de uma árvore. Deus nos salvou naquele dia. Perceba, há uma batalha espiritual. Os servos do Senhor são perseguidos. Há uma batalha sendo travada. Então, a gente precisa entender isso no mundo espiritual. O inimigo sabe daquilo que você carrega. O inimigo sabe daquilo que Deus tem proposto para você. O inimigo sabe daquilo que Deus estabeleceu na tua vida. Então o primogênito, ele é as primícias genéticas da família. Ele é um herdeiro dos seus pais. E geralmente o primogênito, ele é perseguido espiritualmente. Os demônios vão querer perseguir você por causa daquilo que você carrega a nível genético. A nível genético. Pastor, como fica se tudo que o Senhor falou acontece em termos de perseguições e responsabilidade fica com o segundo filho, sendo que o primeiro segue a vida de maneira tranquila? Na realidade é aquilo, querida. A gente está falando de batalhas, mas a porção maior também do Espírito de Deus é para o primogênito. Essa é a grande verdade, tá? Cada filho, e aqui é interessante, tem a sua particularidade em diversos aspectos. Você percebe, filho primogênito é de um jeito, filho do meio é de outro, filho caçula é de outro. Você já parou para pensar? Cada filho, ele tem a sua particularidade. Você nunca percebeu? O primogênito, ele é mais líder, né? Ele tem uma influência em vários aspectos. O primogênito, ele tem algumas caracterizações, não é verdade? Então, assim, o filho primogênito, ele é o único que vai poder experienciar a exclusividade dos pais. Pois todos os outros irmãos precisarão compartilhar a atenção de suas figuras familiares. Então, ele já carrega algo diferente que os outros não têm, tá? Não tem. O filho primogênito, ele tem caracterizações aí, ele tem inovação, criação, ação, realização, ele tem um comportamento teoricamente mais maduro e adulto. O filho do meio já não são os únicos queridinhos do papai, porque já tem, na verdade, o primogênito. Tem um convívio maior com o irmão mais velho, que muitas vezes acaba sendo a sua referência. Por quê? Porque ele tem alguém, um irmão ou uma irmã, né, que está acima dele. Então, ele acaba se desenvolvendo a habilidade de se comunicar, conviver com o outro de forma mais assertiva, porque nunca teve atenção apenas para si em casa. Então, os filhos do meio, a comunicação deles é muito melhor, porque eles são obrigados a aprender isso devido não ter uma atenção total para eles. A atenção dos pais é dividida. Entende? Então, outro ponto é que aguça as habilidades comunicativas do filho do meio. É o fato de que eles precisam negociar, se justificar com os seus irmãos. Perceba, o filho mais velho, ele cobra mais, aí o do meio ou o caçula precisam se justificar. Ele assume uma postura competitiva muitas vezes, porque ele tem que superar o primogênito nas suas atividades. Ele tem a necessidade de ser destaque para se mostrar como indivíduo. Perceba isso na tua família. Muitas vezes você é do meio. Quantas vezes você não fez alguma coisa para mostrar que você também era filho, tá? Então, ao mesmo tempo, o filho do meio, ele tem uma postura conciliadora. Tá? Ele muitas vezes, pois há a possibilidade de estar centralizado, e então ele observa pontos de vista, ele é o do meio, ele vê o ponto de vista do primogênito, ele vê o ponto de vista do caçula, então ele está numa posição de conciliação, é aquele filho que fica no meio dos dois. Entende isso? Então, se o primogênito e o caçula brigam, discutem, ele é aquele que vai, na realidade, trazer a conciliação. Isso é interessante. O filho caçula, por sua vez, ele é considerado o último bebê da família, pois os pais já têm uma grande bagagem de experiência com cuidados maternos e paternos, tá? Já não tem aquele temor
gestacional, porque já tiveram na primeira gravidez, a criança ela é criada de forma mais livre. Porque filho caçula, ele teoricamente muitas vezes é mais mimadinho. Por quê? Porque com o filho primogênito há uma rigidez maior. Porque é o primeiro. Quando chega no caçula, já ele é criado de uma maneira mais livre. Não tem aquela preocupação excessiva que o primogênito recebeu. É por isso, quem aqui é avô ou avó? Quem aqui é avô ou avó? Digita aí. Avô, avó, digita aí. Vamos lá, pessoal. Vai compartilhando aí. Tem pessoas, vamos chegar a mais de 200 pessoas no canal Vermelhinho, mais de 100 pessoas no Insta, mais de 100 pessoas no Tik. Vamos lá, gente. Compartilha aí, dispara nas redes sociais. Tem muita coisa para falar ainda. Vai compartilhando aí com as lideranças. Quem aqui já é avô, avó? Pode perceber. Quando eram os filhos, o avô ou a avó eram enérgicos. Nunca percebeu isso? Mas quando é os netos... Ai, tá meu netinho. Oh, meu Deus do céu. Não briga com o menino. Não briga com ele. Não briga com ela. Quando era você, era chibata. Você não lembra? Fala a verdade. Quando era contigo, era chibata. Ai de você olhar de uma maneira estranha. O pai já pegava e descia o reio. Agora com o neto, fica... Meu netinho. Por quê? Porque geralmente os netos estão muito ligados aos filhos caçulas. Eles já não têm mais aquela, né? Já passou daquela fase enérgica, já passou daquela fase da preocupação excessiva. Então, os netos para os avós, eles são criados de forma mais livre. Pode perceber, a mãe proíbe tudo. Vai na casa do avô e da avó, eles fazem de tudo. A mãe proíbe tudo e os avós fazem de tudo para os netos. Faz de tudo. Ah, não pode comer isso. Aqui na minha casa eles comem de tudo. Coisa de avô, coisa de avó. Você está entendendo? Até estraga, né? Como a irmã está dizendo aqui. Até estraga. Você está entendendo? Então por quê? Porque isso faz parte, inclusive, da natureza humana. Tá? Faz parte da ordem de nascimento. Isso aqui é tremendo, queridos. O primogênito, ele é o líder. É o que vai ser mais cobrado no início, porque ele tem a atenção total dos pais. O do meio, ele já vai ter uma atenção dividida, mas é aquele que também pode promover conciliação entre o primogênito e o caçula, porque ele está no meio. Tá? O caçula, por sua vez, é criado de forma mais livre, então também tem um perigo, porque por ser criado de forma mais livre, sem a preocupação excessiva que teve com o primogênito ou com o filho do meio, ele pode também entrar em laços malignos, porque não tem a mesma rigidez que os outros tiveram. Então, com a liberdade que esse filho recebe, o filho mais novo acaba sendo também mais criativo, experimentador, aprendendo algumas coisas para chamar atenção. Olha só, então alguns pais podem encarar a pouca idade da criança como um fator que o torna indefesa, mas o filho caçula, tá? Ele possui característica, maior autoconfiança, maior autoestima, tendência de ser bem-humorado, comportamento leve. O nosso filho caçula, o Dani, ele é assim. Ele é bem-humorado, ele tem comportamento leve, ele gosta de brincar, ele gosta, nossa, ele é a alegria da casa, pode perceber. Caçulinha. Agora, existe também, filho primogênito, filhos do meio, filho caçula e tem os filhos únicos. Quem aqui, digita aí, quem aqui é filho único? Pastor, eu sou filho único. Eu sou filha única. Qual de vocês são filhos únicos? Digita aí. Pastor Rogério, o termo primogênito se refere só ao primeiro filho homem ou serve também ao primeiro filho mulher? Biblicamente, geralmente estava ligado muito mais ao filho homem, tá? Mas também tem pessoas que não tiveram filhos homens, só mulheres. Então, naturalmente, aquela mulher ela é a primogênita da família. Então, também não tem problema estar ligados à mulher, tá bom? Até porque Deus criou homem e mulher. Vamos lá, eu sou filha única. Olha aí, que interessante. Filha única. Filha única. O primogênito, ele é mais sério.
Isso mesmo, mais disciplinado muitas vezes, tá? Por quê? Porque ele teve uma rigidez maior na sua educação. Isso aqui é interessante, tá? Agora, e o filho único? O filho único compartilha um universo que mescla o do filho primogênito e do caçula. Interessante. O filho único, ele é primogênito e caçula ao mesmo tempo. Então ele tem a atenção exclusiva dos pais e carrega a representação dos sonhos de seus criadores. Então ele cria um perfil de liderança, ele tem, né, esse perfil, ele tem muitas vezes uma super proteção, porque é filho único. Mas já pensou? Os pais perderem o filho único, como que fica os pais? Isso é agravante. É terrível. Então, o filho único, ele tem essas caracterizações, né? Ele, na realidade, ele faz um papel social na família. Então ele tem, ao mesmo tempo, está inserido em uma vivência lúdica, protetora, ele pode ter e adquirir um comportamento irreverente. Então o filho único, ele muitas vezes é mais mimado, amamãezado, tem que tomar cuidado também. Porque é filho único, o pai e a mãe faz tudo o que quer. Muitas vezes também não corrige da maneira que tem que corrigir. É filho único. Às vezes ele é primogênito, às vezes ele é caçula. Ele tem as duas naturezas filiais dentro de si, porque é o único filho no contexto familiar, tá? Verdade, minha mãe é super protetora. E olha que tenho 35 anos. Interessante. Minha mãe teve 5 filhos, hoje só eu estou viva. Eita, Jesus. Aí não é brincadeira, tá? Então, isso aqui é interessante, porque cada filho, ele tem a sua particularidade. Filho primogênito é de um jeito, os do meio é outro, o caçula é outro, o filho único é outro. A questão é que o filho único, ele carrega tudo em todos. E aí é complicado, porque filhos únicos, além de enfrentar uma batalha espiritual por serem primogênitos, muitas vezes também eles podem enfrentar uma batalha espiritual no tipo de criação, tá? E no tipo de vivência, no tipo de educação dos pais. Porque ele é primogênito do meio e caçula ao mesmo tempo. Ele tem todas as caracterizações de uma só. Essa é a grande verdade, tá? Entende? Existe primogenitura para filhos de sexo diferente, mulher e homem, ou isso não conta? Biblicamente, geralmente, é primogênito homem. Mas também existem primogênitos mulher. Você vai ver isso na Bíblia também, tá? É interessante. Vamos lá, pessoal. Existe uma entidade que ataca os filhos primogênitos. Vamos recapitular aqui. O primogênito é as primícias, genética da família. É um filho que herda as bênçãos dos pais. Todo primogênito é perseguido espiritualmente. Cada filho, o primogênito, o do meio, o caçula, o filho único, ele tem as suas particularidades em diversos aspectos, tá? Cada um deles tem uma particularidade, tem um comportamento, tem uma conduta comportamental. Entende isso? Agora, existe uma entidade que ataca os filhos primogênitos. Isso aqui é terrível. No Antigo Testamento, no que a gente chama de Tanar, em língua hebraica, a entidade que estava ligada aos primogênitos era o deus Moloque, porque recebia sacrifício dos pais dos filhos primogênitos. Então, os pais, infelizmente, naqueles dias, faziam sacrifícios dos seus filhos, e a saber, o filho primogênito. Por que o primogênito? Porque era a primícia genética. As entidades, elas perseguem o filho primogênito, mais do que os outros, tá? A não ser que aquele primogênito, como eu disse, aí há uma linhagem de sucessão de perseguição. Há uma linhagem de perseguição, tá? E a gente precisa entender esse negócio, a gente precisa entender mais de mundo espiritual. Meus genros são filhos únicos, olha que interessante, são filhos únicos. Então eles carregam tudo em todos. Minha terceira filha é adotada, muito difícil. Por quê? Filho adotado é mais difícil. Qualquer dia eu vou falar sobre a batalha espiritual na adoção de filhos. Verdade, né? Poderia ter agendado essa, hein, Leinha? Coloca aí, a gente faz uma outra... A batalha espiritual na adoção de filhos. Porque existe
é uma batalha, porque filho adotivo ele tem problema de bastardia, que eu falei ontem, e ele tem muita carga de rejeição, de abandono, então é complicado. Muitas vezes também tem uma questão aí de ritualização genética, né? Já tem uma batalha espiritual. Então, adotar um filho é digno, é honroso, mas também tem que estar debaixo de oração e buscar um direcionamento certeiro do Espírito Santo, tá bom? Vamos lá, pastor, já vi casos em que o primogênito não assume o seu lugar e o irmão mais novo acaba sendo líder espiritual e familiar. Com certeza, é o que eu falei no início. Tem um primogênito, Murilo, biológico, aquele que nasceu primogênito, mas tem um primogênito seletivo, ou por apropriação, na qual ele que assume a liderança da família, e Deus libera essa brarrota. Então, olha só que coisa tremenda, tá? Os primogênitos, biblicamente, eles eram perseguidos. E existe uma entidade que ataca os filhos primogênitos, tá? Existe uma entidade. Todo primogênito recebe uma bênção e tem um anjo para servi-lo. Para servi-lo. Vou repetir aqui. Todo primogênito recebe uma bênção especial, não é uma bênção comum. Existem bênçãos que são comuns, existem bênçãos que são especiais. Vou repetir. Existem bênçãos que são comuns, existem bênçãos que são especiais. Eu sou primeira filha, depois nasceu meu irmão. Quem é o primogênito? Ele ou eu? Biologicamente é você, tá? Mas vamos lá, olha que coisa interessante. O filho primogênito, ele recebe uma benção. Essa benção na Bíblia é chamada de brachot, benção da primogenitura. É por isso que eles também são perseguidos, porque eles vão receber algo primogênito por biologia ou por apropriação, por seletividade divina. Eles vão receber uma bênção que os outros não receberão no sentido especial. Todos muitas vezes vão ser abençoados, mas o primogênito ele tem porção dobrada, inclusive financeira. Vou repetir, o primogênito ele tem porção dobrada, inclusive financeira, tá? Mas por que muitos não recebem isso? Lembra de Jacó? Jacó, eu li o texto para vocês, é um dos clássicos da primogenitura bíblica, e Jacó não era o primogênito. Na realidade, ele era ele é fruto de uma gravidez gemelar da mãe. A mãe tem Jacó e Esaú e Jacó, porém Esaú nasce primeiro e Jacó nasce agarrado. Por isso que o nome dele se chama Jacó, aquele que agarra. As igrejas que já fizeram muitos encontros, elas cometiam esse erro na narrativa, né, da pregação do primeiro dia, porque elas diziam que Jacó significa enganador. Isso não é verdade, é mentiroso. Uma pessoa que diz que o nome de Jacó significa enganador, não entende de hebraico, não conhece nada. Na realidade, Jacó significa aquele que agarra, porque agarrou o irmão ao nascer, e no val de Jaboque ele vai agarrar o anjo do que era do irmão. Entende? Porque toda a bênção da primogenitura tem um anjo regente. Vou repetir. Toda a bênção da primogenitura tem um anjo regente. O anjo que Jacó luta no val de Jaboque era o anjo do irmão que carregava a bênção que era para o irmão, a bênção da primogenitura. E o que Jacó faz? Ele luta com aquele anjo a madrugada toda. Olha que coisa interessante. Quando está para nascer o sol, um portal se abre, queridos. Portal se abre, geralmente de 3 em 3 horas. Quando o portal vai se abrir do nascer do sol, o malar disse Jacó: eu preciso partir, eu preciso ir. Ou seja, no português brasileiro, já deu o meu horário. Até anjos têm horários, queridos. Até anjo tem que cumprir com horário. O anjo diz: deu o meu horário, chegou o pôr do sol. O nascer do sol. E olha que coisa interessante, é nesse cenário que o malar diz para Jacó:
qual é o teu nome? Ele diz, aquele que agarra. O anjo diz, dissesses bem. Mas a partir de agora, não será mais aquele que agarra, mas o teu nome mudará para Israel. 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 Homem de Deus. Homem de Deus. Por quê? Porque ele seria um homem de Deus que, através dele, suscitaria 12 tribos de Israel. As 12 tribos do homem de Deus. As 12 genéticas do homem de Deus. Os 12 filhos do homem de Deus. Eretz Israel, a terra do homem de Deus. E quem passou nessa terra? O grande homem de Deus. O Filho de Deus, Yeshua HaMashiach. Então todo primogênito ele recebe uma bênção e tem um anjo do Eterno ligado a Brahot, ligado a essa brachá. E é por isso, queridos, que a gente tem ensinado o seguinte, o primogênito, quem é primogênito aí? Digita aí, primogênito. Tá? Quem é primogênito? Digita aí, você que é primogênito, digita primogênito. Vai compartilhando aí, vai disparando, pessoal. Vamos lá, tem pessoas que precisam ouvir isso. Por que você enfrenta batalhas como um primogênito, Às vezes você não é primogênito, mas você tem um filho, uma filha que é, e você vê a batalha que o teu filho ou a tua filha enfrenta. Porque é primogênito, é, na realidade, primícia genética da família, é o herdeiro espiritual, emocional, financeiro. Olha só que coisa interessante. Carrega algo da parte de Deus e tem uma bênção especial que lhe é dada por um anjo do Senhor. Por um anjo mandado pelo Eterno. Por isso que todo primogênito, pastor, filhos dos pais não casados também podem receber a bênção da primogenitura. Filhos de pais não casados precisam primeiro quebrar a bastardia. Na realidade, a bênção é liberada, mas o ideal é fazer uma clínica de cura e libertação, tratar a bastardia e também liberar a bênção, tá? Mas a bênção está sobre eles. O problema é que muitas vezes a bastardia pode roubar aquilo que Deus tem proposto. Então, primeira coisa, trata a bastardia. Trata o pecado sexual dos pais que foram cometidos e que gerou você. Então, o bastardo é aquele filho que foi gerado fora da aliança. Falamos isso ontem, tá? Assista, entra lá depois, se inscreve no Zaitcast, é o nosso podcast. Primogênita e meu esposo é primogênito. Olha só, primogênita e meu esposo é primogênito. O primogênito, ele tem uma bênção especial, dada pelo Eterno. Tá? Dada pelo Eterno. E o primogênito, ele precisa ser resgatado biblicamente. Por que tem muita gente que enfrenta a batalha espiritual? Por que tem primogênitos que enfrentam batalha espiritual? Primeiro porque ele é a primícia genética da família. Ele é o herdeiro da família. Tá? Ele tem uma particularidade que os outros irmãos não têm. E também por quê? Porque ele carrega uma bênção que os outros não carregarão. A bênção que Deus liberou sobre Jacó, que não era o primogênito por biologia, mas ele se tornou o primogênito por apropriação, a bênção era a porção dobrada de tudo que o pai tinha. Entende? Era uma transmissão de bens, de matéria, de liderança que o pai passava. E Yaakov é abençoado pelo seu pai. E a bênção da primogenitura é uma bênção especial, ela é uma bênção ligada a um anjo do Senhor, e ela é uma bênção que é na realidade irrevogável. Ela é transmissível por uma autoridade e ela é irrevogável. Uma vez que é dada a bênção, ela não pode ser tirada da vida daquela pessoa, queridos. Entenda, Yaakov, ele engana o pai, isso é verdade, porque ele se forja a ser Esaú, tá? Mas olha só, eu nem vou falar isso aqui, porque senão o pessoal não... Mas vamos lá, Jacó, ele engana o pai, porque ele se finge ser Esaú. Faz a caça que o pai pede, porque diz a palavra que a mãe estava escutando atrás da porta. Interessante, mulher não tem esses problemas, né? Somente Rebeca teve esse problema de escutar atrás da porta, mas tudo bem.
Escuta, chama Jacó e diz: o teu pai disse que vai abençoar Esaú, mas vai você primeiro, eu vou fazer a caça, você vai lá. Ele colocou pelos nos seus braços, né? E aí o pai diz: a pele é de Esaú, porque Esaú era peludo, cabeludo, um Tony Ramos dos seus dias. Porém, a voz é de Jacó. É interessante. O pai, de alguma forma, conhece. Por Isaac ser cego, ele não conseguiu discernir de fato. Mas ele come. Olha só, a bênção da primogenitura, ela está ligada a um alimento. Interessante, né? Toda pessoa que recebe a bênção da primogenitura, ela precisa fazer um almoço de honra, um jantar de honra para alguma das suas autoridades, ou biológicas ou espirituais. Tá? Não importa. Entende? E olha o que acontece. O pai abençoa Jacó, e quando o irmão Esaú chega, tempos depois, com a caça e diz: pai, preparei, vim aqui te trazer, o pai disse assim: como assim? Eu já liberei a bênção. O irmão fica com raiva, com ódio de Jacó, promete inclusive acabar com a vida dele, mas o pai diz: eu não posso mais transmitir essa bênção, porque ela já foi dada. É uma bênção especial, é uma bênção irrevogável, é uma bênção que é transmissível por uma autoridade da nossa vida. Entende isso? Então, olha só, todo primogênito, ele recebe uma bênção. E essa bênção está ligada a um anjo do Senhor, que é chamado, é o anjo da primogenitura, tá? É o anjo da primogenitura, queridos. Existe um anjo que é o anjo da primogenitura. Agora, olha só que coisa interessante. Essa bênção, ela, muitas vezes, ela não é liberada pelo que o irmão falou ali, bastardia, por outros fatores também, principalmente pecados sexuais. Porém, por isso que tem que se quebrar a bastardia, anular a bastardia. Porém, a bênção da primogenitura na vida do filho primogênito, por que o primogênito é perseguido? Porque ele carrega a bênção, ele tem uma bênção para ser liberada. E essa bênção que o primogênito tem para ser liberada, só vai ser liberada também, entre tantos fatores, através do Pidyon Rabem, que é o resgate da primogenitura. Quem aqui já fez Pidyon Rabem? Digita aí, você que é primogênito ou primogênita. Você que tem filhos que é primogênito. Quem aqui já resgatou o seu filho? E não estou falando de consagrar na igreja, não. Resgate não é consagração eclesiástica. As pessoas confundem. Quem aqui já fez Pidyon Rabem, o resgate do primogênito? Digita aí. Sim, não, sim, não. Olha só. Qual de vocês já fizeram resgate da primogenitura? Tá? Minha pergunta é: como vocês fizeram o resgate da primogenitura? Porque, biblicamente, o resgate, ele tem que ser feito através de uma autoridade espiritual. Na realidade, era o sacerdote que fazia. Biblicamente, como que acontecia? No 31º dia, apresentava-se o primogênito e, na realidade, fazia-se uma oferta. Biblicamente, 5 moedas de prata ou 2 pombinhas ou 2 rolinhas, como foi no caso de Jesus, que foi apresentado. Foi feito o Pidyon Rabem com Jesus. Entende? Foi feito Pidyon Rabem. 5 moedinhas de prata. Ai, pastor, mas isso é do Antigo Testamento. Não é, Jesus foi feito Pidyon Rabem com Jesus. Os pais apresentaram, resgataram o filho primogênito. Está na Bíblia isso, queridos. Está lá em Lucas. Tem muita gente falando assim: não precisa porque Jesus já fez tudo por mim, queridos. Jesus já fez tudo por você, então a gente não precisa orar mais, a gente não precisa mais ler a Bíblia, não precisa fazer mais nada, ele já fez tudo. Isso é uma teologia profana. Isso é teologia profana. O que Jesus fez foi autorizar você no mundo espiritual para receber o que ele liberou, que são bênçãos extraordinárias sem medidas sobre a tua vida. Ele legalizou. Sabe aquilo que está faltando uma assinatura ali e você não consegue, mas aí chega uma autoridade e legaliza. Está assinado, você pode usufruir na hora que você quiser. É isso que ele fez. Ele legalizou.
No mundo espiritual. Agora, cabe a mim e a você experimentar isso. E experimentar vai requerer determinados tipos de atitudes. Entende? Determinados tipos de atitudes. Então, olha só, a bênção da primogenitura na vida do filho primogênito, da filha primogênita, tá ligado, escuta só, tá ligado a um princípio. Pidyon Rabem, resgate. Como que era o resgate? Acontecia no 31º dia. A maioria das pessoas não sabem disso. Então, hoje, como que se faz o resgate? Pode ser os próprios pais, quando eles são conhecedores dessa verdade, ou pode ser a sua autoridade espiritual, que era o sacerdote da época. Se trazia uma oferta, essa oferta é dada para o sacerdote, para a autoridade regente, para uma autoridade que compreende do assunto, porque não adianta você, eu vou fazer com o meu pastor, vou fazer com a minha pastora. Ela entende do assunto? Ela sabe como funciona? Não sabe. Não adianta você ir no médico tratar o seu carro precisa de mecânico, não é de médico. A pessoa não tem autoridade naquela área. Então, o que se fazia? Pegava-se aquela criança, apresentava-se para o sacerdote, dava-lhe 5 moedinhas de prata, aproximadamente R$ 320 para a monetariedade dos dias de hoje, né, para a transição. E olha o que fazia. Essa oferta era entregue a nível de resgate, que na realidade se fazia para o primogênito e ele era resgatado. Não ficava uma lacuna no mundo espiritual, porque, biblicamente, os primogênitos seriam aqueles que deveriam exercer o sacerdócio. Isso passa a ser da tribo de Levi, não dos primogênitos. Então, era uma isenção de responsabilidade. Por que tem tanta gente que não prospera? Porque nunca fez o resgate de Pidyon Rabem. No mundo espiritual, é como se você não tivesse assumido o teu sacerdócio. E isso tem peso na sua vida. Isso tem peso. É por isso que tem gente que não consegue, as coisas não andam, não prospera. Por quê? Porque nunca fez o resgate seu ou dos seus filhos. Então, o que é feito? É dado uma oferta, R$ 320, o sacerdote ora com aquela pessoa, libera isso no mundo espiritual, e aí, queridos, existe uma autorização no mundo espiritual para aquela pessoa receber a bênção da primogenitura. Essa é a grande verdade. Era assim que era feito biblicamente. Pastor, e quando não foi feito no passado, pode fazer no presente? Pode. Você mesmo hoje, seus pais não são vivos, muitas vezes seus pais faleceram, ou seus pais não têm entendimento, você pode fazer através de uma autoridade, mas não pode ser uma autoridade qualquer. Entende? Você que está entrando aí, compartilha. Então o primogênito, ele sofre muitas batalhas através disso, tá? Muitas batalhas. Tem que ser feito o resgate do primogênito. Tem que ser feito. É dado uma oferta, R$ 320, e ó, isso aqui não é uma coisa... dá para dar um desconto? Não, queridos, não tem nada a ver, não é um curso, não é mentoria. Isso daqui é uma prática bíblica que vai desatar algo no mundo espiritual em relação à sua vida, em relação à primogenitura. Tá? Em relação à primogenitura. Pastor, mas não é o valor do cordeiro? Então, esse não é o valor do cordeiro. Te ensinaram errado, Sandra. Aliás, esse negócio de cordeiro, de boi aí, só Deus para ter misericórdia. É um evangelho também terrível nessa área, né? Biblicamente, 5 moedinhas de prata ou 2 pombinhas e 2 rolinhas. É o que está escrito na Bíblia. Mas pegou, aí pega um texto que está tratando de uma questão animalesca e fala que tem que se dar uma oferta de cordeiro. Queridos, oferta de cordeiro, sabe quanto que eles pedem? R$ 3.000. E eu falo, e o pobre que não tem condições? Deus é justo, queridos. Deus não é incoerente igual os homens. Entende? Porque também assim, vamos falar a verdade, R$ 320 não é um dinheiro alto. É um valor simples. Mas eu não tenho condições. Você não tem condições, busque em Deus e vai ter. Porque também, sabe qual é o problema das pessoas? Não tem R$ 320, mas tinha quando ia pra balada, quando ia pra boteco, quando ia pra carnaval, quando ia pras boates da vida, arrumava dinheiro do além. Entende? Então é um valor simples. Deus estabeleceu um valor simples porque isso tem peso no mundo espiritual. E não adianta. Se a pessoa ela não praticar, igual, pastor,
Isso já aconteceu na tua vida? Meus pais fizeram o meu resgate, nós fizemos também de um dos nossos filhos. Então, existe um peso no mundo espiritual isso aí. É algo poderoso. É algo extraordinário. Tá? Então, vamos lá. Pastor, existem denominações certas? Não. Ou você que quiser fazer o resgate, você vai entrar em contato com a Leia, tá? Entre em contato com a Leinha, que a gente marca, a gente agenda, é tudo com ordem e com decência. A gente vai marcar um horário, aí a gente vai agendar com vocês para a gente estar fazendo isso. Esse resgate pode ser comigo, se quiserem fazer com a minha esposa também, a pastora Keila, não tem problema, ela também pode fazer o resgate, tá? Nós vamos agendar um dia, é rápido, é coisa rápida, 10 minutos, 15 minutos, mas é necessário, eu já fiz isso aqui várias vezes na igreja, já fiz com pessoas online, o tempo todo, hoje eu não tenho resgate, mas eu sempre tenho um resgate semanal de pessoas, e isso tem um peso muito grande no mundo espiritual. Queridos, por que tem um peso? Porque é um princípio espiritual, tá? O resgate da primogenitura pode ser feito ao filho que não é primogênito. Aí, Murilo, você tem que perguntar para o Espírito Santo. Porque, como eu disse, tem o primogênito que é por apropriação. Muitas vezes nem não é o primogênito biológico. Eu já fiz resgate de pessoas que o Senhor disse, essa pessoa não é a primogênita. Quem é aquele ali, o meu servo ou a minha serva. E aquela pessoa recebeu aquela bênção. Principalmente, tá? Principalmente quando o primogênito ele é um servo de Deus, uma serva do Senhor, e os outros não são. Ou seja, ele se apropriou de algo que os outros não se apropriaram. Aí você tem o direito, tá? Para fazer essa brarrota. Porque no mundo espiritual, você é a pessoa que desbravou. Você é a pessoa que está alinhada. Querido, se você não faz isso, você fica fragilizado. E eu vou te falar aqui os sinais de ataques espirituais na vida do filho primogênito, que não foi resgatado. Filhos primogênitos que não serão resgatados vão sofrer diversos ataques espirituais. E os outros não recebem? Recebem, mas não é com a mesma força, porque a tentativa do adversário é recrutar os filhos primogênitos. Porque ele sabe que é linhagem genética. Queridos, o mundo espiritual, ele trabalha com linhagem genética. Vou repetir. O mundo espiritual, ele trabalha com linhagem genética. Pastor, eu sou primogênito, mas não sei se meus pais tiveram relações de casamento. Mas quando você for fazer o resgate, a gente já aproveita para direcionar e tratar isso daí. O pastor faz o resgate através do Google Meet. É verdade. Quem está falando? A Michele. O resgate da primogenitura, meu Deus, estão me ligando aqui. Visita essas almas, Jesus. O resgate da primogenitura pode ser feito ao filho que não é primogênito? Sim, pode depender do contexto. Vou me programar, realizar, nem saber que existe esse princípio. Com certeza. Meu Deus do céu, visita. Então, assim, para fazer o resgate, fala com a Leinha. Depois conversa com ela, DDD 34 934. Perdão, DDD 34 98445 1608. Tá? Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Vamos continuar aqui que eu tenho muita coisa. Tá? Tenho muita coisa para falar. Muita coisa para falar. É importante a gente tratar sobre esse assunto. O pessoal também às vezes as pessoas são mal educadas, né? Escreve aí nas plataformas lá aí, ó, DDD 34 98445 1608. Queridos, meus pais fizeram comigo, eu já fiz com os nossos filhos. A igreja, ela tem se levantado nisso. Isso é um princípio espiritual, tá? Primogênito, geralmente, é o primeiro filho, mas pode ser que exista um primogênito por apropriação. Por exemplo, eu sou filha, os meus irmãos morreram, você é a primogênita, igual eu. Eu não era o primogênito, se tornei o primogênito porque o primeiro filho da minha mãe faleceu logo ao nascer. Se tornei o primogênito e recebi essa brarrota, recebi essa bênção. Entende isso? Quem também for fazer o resgate, a Leinha vai dar ela vai dar uma live só sobre isso, porque hoje o assunto em si não é nem o resgate. Vou falar de outras coisas também, mas ela vai dar uma live sobre isso para vocês assistirem e também ela vai dar para vocês também um PDF. Pastor, que diferença o senhor sentiu na vida após realizar a oferta de remissão? Queridas, eu senti várias diferenças, porque a minha vida se levantou financeiramente
por causa de ofertas de remissão. Só que não é só oferta de remissão, né, irmã Eliane Tussetti? É um conjunto de coisas. Tem muita gente assim, ai, faço uma oferta de remissão. A oferta de remissão é outra coisa, tá? Nem vou ficar entrando em detalhes. Da mesma forma que não é uma oração de quebra de vínculo que vai mudar a vida das pessoas. Vai ajudar? Vai. Mas a libertação ela é um conjunto de coisas. Não é só uma oração. Por isso que eu falo. Tem muita gente aí fazendo isso. Ô, Leia, coloca lá no tique-tique que o pessoal tá pedindo lá. Vamos lá. Pastor, quais são as características comuns dos primogênitos? Coloca no tique-tique e no Instagram. No Insta, perdão. Quais as características do primogênito? Senso de responsabilidade, tá? Primogênito, ele tem um senso maior de responsabilidade, como cuidar dos irmãos mais novos, ajudar a casa, ele moldar o seu comportamento e torná-lo mais responsável na vida adulta. Então, ele tem um senso de responsabilidade. O primogênito, geralmente, ele está ligado à liderança. Olha só, influência, ele é um líder nato, ele é um líder biológico, por natureza. Quem puder aí, coloca DDD 34 98445 1608, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Busca por aprovação. A busca por aprovação dos pais pode ser um fator importante na vida do primogênito, levando-os a esforçar para agradar e entender as expectativas familiares. O primogênito também muitas vezes busca isso. Na realidade está errado, Sabrina. É 349-8445 1608. Você colocou 8405, é 98445 1608. Tá errado aí, Sabrina Rocha, apaga aí, tá bom? O primogênito, ele tem conscienciosidade. O que é isso? Eles são mais organizados, ambiciosos, preocupados com o sucesso, tá? Estão ligados a isso. O primogênito também sofre de ansiedade e neuroticismo. O que é isso? Eles podem apresentar maior nível de neuroticismo, que se manifesta em ansiedade, irritabilidade, insegurança, porque ele tem a pressão da família. Ele é o mais pressionado, ele é a primícia, ele é o primogênito, tá? Ele é a primícia. Sabrina, apaga aí, porque tá errado esse número que você colocou. É 3498445 1608, tá? Apaga aí, Sabrina. Ele tem a tendência em controlar. Interessante, né? Ser controlador. Por quê? Porque ele tem a tendência, ele é líder, ele muitas vezes, né, ele vai ser o herdeiro principal, ele tem uma tendência em controlar. Ele tem dificuldade com a chegada dos irmãos, porque antes ele era o predileto, ele era o principal, tá? Então pode gerar nele sentimento de abandono, ciúmes, ansiedade, tudo isso, tá? O primogênito sofre sobre isso. E o primogênito, ele tem sinais de ataques espirituais. Existem sinais de ataques espirituais na vida do primogênito, principalmente na vida do primogênito que foi gerado fora da aliança de casamento e também que nunca foi feito o seu resgate de Pidyon Rabem, tá? Seu resgate. E agora, como que eu apago aqui, gente? Que eu não posso, na realidade, eu não posso bloquear ela, né? Vamos lá, Leinha, coloca lá no Tec-Tec. Quais são os sinais de ataques espirituais na vida do primogênito? Deixa eu só escrever aqui, pessoal. Onde que escreve esse negócio agora aqui? Eu não sei onde que escreve, gente, aqui. Meu filho que faz isso. Vamos lá. Sinais de ataques espirituais na vida do primogênito. Aqueles que foram gerados fora da aliança, aqueles que foram ritualizados também, aqueles que não fizeram o resgate. Quais são os sinais? Primeiro, mudança comportamental, tá? Mas aqui não tem. Meu Deus, hein, gente? Que coisa... Peraí, pessoal, deixa eu ver aqui. Você acredita que eu não sei fazer nesse aqui? Eu nunca tinha feito, né? Comentar? Acho que agora vai, ó. Vamos lá, pessoal. Já colocou, Leinha? Tá bom, coloca aí. Vamos lá. Sinais de ataques espirituais na vida do primogênito. Mudanças comportamentais. Irritabilidade, agressividade, ansiedade, medo inexplicável, isolamento social, perda de interesse.
O primogênito, ele é muito atacado e muitas vezes ele tem uma mudança comportamental. E às vezes é repentina, tá? É repentina. Tá tudo bem e de repente possa ter problemas, tá? O primogênito, muitas vezes, ele sofre de ataques espirituais de distúrbios do sono. Primeiro que ele não foi resgatado, às vezes pode ser também ter sido gerado fora da aliança, às vezes pode ter, na realidade, ritualizações. Ele sofre de distúrbios do sono, pesadelos frequentes, insônia, dificuldade de adormecer, acorda com frequência à noite. Olha só, é o primogênito, ele sofre com essas coisas. Muitas vezes tem problemas de saúde, olha os ataques espirituais, cansaço constante, dor de cabeça, dores de estômago, dores inexplicáveis, entende? Tem dificuldade de concentração, perda de foco, dificuldade em prestar atenção, problemas de aprendizado na escola. Por quê? Porque ele sofre. O primogênito, ele é atacado muito na área sexual. Entende? Não apareceu mesmo, Leia. Alguém coloca aí, tá bom? O primogênito, às vezes, ele é atacado com sentimentos de tristeza, desesperança, vazio, intuição e sensibilidade, atração por coisas negativas. Por ser primogênito, ele acha que manda, né? Ele manda interesses por assuntos obscuros, filmes de terror, jogos violentos, comportamentos autodestrutivos. Muitas vezes tem perda de paz e alegria, tem inquietação, tem ansiedade constante, dificuldade de encontrar alegria, satisfação na vida. Por quê? Porque ele é atacado espiritualmente. Ele é muito atacado espiritualmente. Agora sim, Leinho, ó. Perfeito. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Fixar esse comentário. Pronto, Lenha. Coloquei lá fixado, ó. Então, assim, dá pra colocar fixado sim, viu? Então, o primogênito, ele sofre muitos ataques espirituais. Tá? O pessoal tá perguntando aqui, só isso? Esse valor é baseado em quê? Esse valor é baseado no que está escrito em Números, que o primogênito teria que ser resgatado com 5 moedinhas de prata, tá? 5 moedas de prata. As pessoas que forem fazer, a Lenha vai dar o PDF. No PDF, eu coloco... É que assim, não coloquei os textos aqui, mas tem vários textos bíblicos lá. Tá em Números capítulo 3, versículo 46 e 47. Tá? Deixa eu ler aqui para vocês. Números, né? Que eu falei. Deixa eu pegar aqui. É que tem alguns textos, tá? 3. Vamos lá. Números capítulo 3, 46 a 47. Diz assim. Vamos lá. E todos os primogênitos homens, pelos números dos nomes, das idades de um mês para cima, segundo os que foram contados, foram 22 mil e tal. E falou o Senhor dizendo, toma os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel. Lembra que eu falei que eles tomaram os levitas? Porque os primogênitos deixaram de ser primogênitos por causa do pecado de bezerro de ouro, queridos. E os animais, os levitas, em lugar de seus animais. Porquanto os levitas serão meus, eu sou o Senhor. Quanto aos 260, que se houverem de resgatar dos primogênitos, que excedem ao número dos levitas. Tomarás por cabeça 5 ciclos de prata, por cabeça, prata pura, tá? Conforme o ciclo do santuário, os tomarás 20 geras os ciclos. Ou seja, eram ciclos, né? E se fazia esse resgate. E aí, queridos, esse resgate era apresentado para o sacerdote. Era dado para o sacerdote, tá bom? Então, é um princípio bíblico espiritual. Então, a batalha espiritual na vida do primogênito, por que existe uma batalha espiritual? Olha a vida de Jesus, de Moisés. Foram atacados porque eles carregavam algo poderoso. Por que o primogênito ele é tão atacado? Porque ele carrega uma grande missão da parte de Deus. O primogênito ele é atacado porque ele carrega algo poderoso. Mas tem igrejas que cobram mais de 3K. É o que eu tô te falando, Denise. Ensinaram errado, desculpa, tá? Ensinaram errado. É o que eu falo, né? Ensinaram totalmente errados. Esse é o problema. Eu não tô aqui para ensinar errado. Eu tô aqui para, na realidade, mostrar um padrão de Deus para vocês. Entende? Não adianta eu chegar. Eu poderia falar aqui, ó. Vamos fazer o seguinte.
R$ 3.000, mas não é isso. Eu estou sendo errado com vocês. Lucas 2:23, assim, mas assim como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito nascido do sexo masculino deverá ser dedicado ao Senhor, também um sacrifício deverá ser oferecido, como proclama a lei do Senhor. 2 rolinhas e 2 pombinhos. Oh, meu Deus do céu. Será que é tão difícil de ler a Bíblia e de interpretar? 2 pombinhos, 2 rolinhas, 5 moedinhas de prata, não é R$ 3.000. Não é R$ 3.000. Entende? Mas isso não era destinado aos judeus? Dízimo também era destinado aos judeus. Você pratica dízimo? Tem um monte de coisa que era destinada aos judeus, que eles a palavra é eterna. Entende? Princípios espirituais são espirituais e eles, na realidade, são transculturais. Ah, mas aquilo é de judeu. Tá, tem um monte de coisa que, se eu for olhar, é de judeu, mas a igreja pratica. Meu Deus. Então a gente tem que ter princípios espirituais. Tá bom? É porque na Bíblia eles falam que tinha que se fazer o resgate com um cordeiro. O cordeiro ele vale R$ 3.000. É por isso, irmã. Tá bom? Mas olha só, existe uma batalha espiritual que é travada. Essa batalha é travada por quê? Porque, na realidade, muitas vezes os filhos primogênitos foram gerados fora da aliança de casamento. Olha as portas de legalidade na vida dos filhos primogênitos. Porque muitas vezes os filhos primogênitos, eles foram consagrados a nível ritualístico, entende? Muitas vezes o filho primogênito, ele não foi resgatado na sua primogenitura, por isso que eles são perseguidos. Pensa você que Deus demarcou geneticamente uma pessoa para ser líder na família. Vou repetir. Pensa você que Deus demarcou geneticamente uma pessoa na sua geração para ser líder, para receber porção dobrada, para receber bênção. E aí o que acontece? Essa pessoa foi gerada fora, aí é brecha dos pais, tem que tratar isso. Essa pessoa foi ritualizada, foi consagrada por uma determinada entidade, isso toca na vida da pessoa. Ou essa pessoa nunca foi resgatada a nível de pedir honra bem. Quer dizer, existem situações, ela nunca consegue avançar, ela nunca consegue experimentar o que Deus tem, ela nunca consegue viver o propósito, a sua missão nessa terra, porque tem algo que segura, tem algo que prende a vida daquela pessoa. Entende isso? A gente precisa ter alguns discernimentos. Isso. 5 moedas de prata pura, equivalente de 320 a R$ 340, tá? Essa é a base aí. Eu fiz os cálculos, eu tenho um estudo, o PDF, quando as pessoas fazem com a gente, eu dou o PDF e dou a live de ensino detalhada, tá? Porque o PDF, ele tem todos esses princípios aí, cálculos, tudo, é interessantíssimo. Somos atacados, mas tem o livramento do Senhor, é verdade, você vê, eu sou primogênito, fui atacado. Lembra que eu falei? O inimigo quis me destruir, mas o Senhor guardou a minha vida, o Senhor me livrou, o Senhor me protegeu, entende? Tá? Tem um filho de cada pai, e para os pais são os primeiros filhos. Aí é primogênito de um lado, primogênito de outro. Eu explico tudo isso tá? Eu explico tudo isso na live no PDF. Muito importante. Queridos, tem muitas pessoas que têm tudo para ser bênção na vida, mas têm problemas, dificuldades por causa de várias questões que nunca foram resolvidas. Você precisa tratar essas coisas. Meu marido é primogênito do segundo relacionamento, então ele é primogênito. Entende? Não, é isso mesmo, irmã Sinara. Eu sei que você não está duvidando. Por isso que eu estou te respondendo. É isso mesmo. É 5 moedas de prata pura, equivalente a 320 a R$ 340. Depende do contexto. Eu e o meu filho tivemos vários livramentos e acidentes de morte. Percebam? São primogênitos. Vamos lá. Pastor, eu posso resgatar um sobrinho? Pode. Se você é uma pessoa que conhece alguém da família e você sabe que aquela pessoa carrega algo do Senhor, faça isso. Tem muitas pessoas que fazem isso, né? Entende? Qual denominação, pastoreia, obteve essas instruções teológicas? Olha, irmão Douglas, na realidade eu sou pastor de igreja. Entende? E se você tem dúvida do assunto, comece a estudar mais sobre o mesmo. Até porque não dá para me ficar falando aqui um monte de coisa. A gente tem lives sobre isso. E assim, a minha questão é se você realmente está com dúvida
ou se você está com argumentações incrédulas. Aí é outra questão, tá? Porque dúvidas todo mundo tem, é normal. Os primogênitos, perfeito, gostei desse termo, são selados, irmã Luciana Barbosa. Perfeito, são selados no mundo espiritual para viver o que Deus quer que eles vivam, tá? Vou fazer dos meus primogênitos, porque tenho 2. Isso é importante. Agora, irmão Douglas, a gente tem um PDF que eu explico por detalhes. Isso é base bíblica. E olha, não adianta. Se as pessoas não entendem de mundo espiritual, elas são roubadas. Porque o Senhor mesmo me disse para mim, quando a Sara nasceu, a Sara é minha primogênita. O Senhor falou, faça uma oferta para ela. E olha, eu estava numa prova lascada. Por quê? Porque Deus disse, ela será uma mulher virtuosa. Olha só, ela recebeu uma primogenitura, inclusive de mulher virtuosa. Pai Thiago, códigos eternos, Deus abençoe. Isso aqui é um assunto importante, hein, Thiago? Então, quando a minha filha nasceu, nós fizemos esse ato profético também. Fizemos agora com Moisés. E isso é algo que é um selo espiritual, inclusive de proteção também e de ativação financeira, de liderança, de propósito, de missão divina da parte do Senhor na vida da pessoa. Então, queridos, as pessoas, é importante. Eu posso ser resgatado ainda? Com certeza, filha. Quando as pessoas não são resgatadas na infância, elas podem se resgatar na vida adulta, até porque às vezes os pais não têm esse entendimento e elas precisam fazer isso. Estou frequentando a igreja reformada, devido te pergunto, não tem esse ensinamento. Sim, Douglas, eu entendo. E não tem mesmo. Douglas, se você começar a estudar com a gente, você vai aprender um monte de coisa que não vai ensinar nem nas igrejas normais, tá? E são bíblicas. Claro, tem muita coisa que é experiência também, mas tem muita coisa que a gente ensina aqui que as pessoas não vão ensinar. E o Senhor me disse isso, filho, eu te dei algo para você. Pode perceber, eu pergunto às pessoas, você quer ver aqui, ó? Gente, vocês que estão assistindo a gente, por que você veio aqui para assistir? O que você achou? É porque eu falo as mesmas coisas ou porque tem alguma coisa diferente? Digite aí você. Entende? Então assim, as pessoas falam para mim, pastor, eu gosto que o senhor fala, printa o número, é verdade. Eu gosto que o senhor fala coisas que os outros não falam. Então a gente fala coisas bíblicas, coisas de experienciologia também, que é importante, porque a experiência é algo muito profundo, tá? É algo muito profundo. O primogênito é todo aquele que abre a madre? Sim, é o que abre a madre, tá? O primogênito biológico é o que abre a madre. Porém, Mateus, tem uma situação. Existe aquele, por exemplo, o que abriu a madre de Rebeca não foi Jacó, foi Esaú. Entendeu? Quem abriu a madre da esposa de José não foi Efraim, foi Manassés, mas ele que recebeu a bênção. Então existe o primogênito biológico, existe o primogênito por seletividade divina e por apropriação, e por linhagem de sucessão, tá? Isso eu falo no PDF, porque tem aquele primogênito, morreu todo mundo morreu, só ficou ele. Quer dizer, ele que é o mandatário, é ele que vai reger a geração, vai suscitar aquela descendência. E tem o primogênito, tá? Por feminilidade. É aquela família que só tem mulheres, não teve figura masculina. Óbvio, existe ali uma pessoa, pode perceber, eu conheço isso e isso é real, que ela que é a primogênita e por isso que ela enfrenta guerras e batalhas. Entende? Entende isso? Chegando aqui agora, mas só em busca do que for bíblico. Então, minha irmã, é só estudar, porque o que eu estou falando aqui é bíblico. Eu não vou perder meu tempo aqui falando ré com cré. Já estou deixando bem claro, tá? Não vou perder meu tempo aqui para falar uma coisa que eu acho. Eu não sou achólogo e não fiz faculdade de axiologia. Estou falando algo aqui que é totalmente espiritual, bíblico e que vai ativar a vida de muitas pessoas no mundo espiritual. É por isso que você está vendo o que está acontecendo na nação brasileira. Filhos bastardos, filhos muitas vezes ritualísticos, filhos que não cumprem o propósito que foram estabelecidos por Deus. É por isso que a gente está vivendo uma nação corrompida, deturpada pela palavra. Porque faltam praticarem princípios espirituais. Agora, quando a gente aplica, queridos, algo acontece. Eu posso falar, tenho experiência própria para afirmar aquilo que a Bíblia afirma,
tá? Pastor, eu tive 2 cesáreas e não tenho primogênito de madre. Não entendi isso. Mas você teve um filho que nasceu de cesárea primogênito, não tem? Faz parte. Posso fazer o resgate do meu irmão? Pode, alguém pode fazer. Quando a pessoa não faz, geralmente o pai, a mãe, uma pessoa que tem um entendimento pode fazer. Aprendi muita coisa com o senhor, inclusive sobre casamento. É verdade, nós temos um mapeamento de acho que 13 lives, né? Só sobre mapeamento espiritual no casamento. Quero entender porque tem um bebê menino. Meu primeiro, se você tem um bebê menino, Ludmila, você já tem que fazer logo, né? Era para ter sido feito no 31º dia. Quando isso não acontece, tem que fazer depois. Bastardia é o que mais se tem no Brasil. É isso aí, Santana de Souza. É o que mais tem, infelizmente. As pessoas só acreditam no Novo Testamento, pastor, por isso que fica com essas perguntas. Mas o que eu estou falando também é do Novo, né? O que eu estou falando também é do Novo. Eu acabei de citar Lucas capítulo 2. Jesus foi resgatado. Jesus foi resgatado. Tá na lei. Eu li o texto para vocês. Não é uma coisa que a gente está ensinando assim. Sou primogênito e não consigo romper financeiramente e emocionalmente. Percebe, professora Kellen? Precisa romper. Você, professora Kellen, é primogênita? Você foi gerada dentro da aliança ou fora? Me responde aí, por gentileza. Tem muita gente que carrega dons, olha só, porque eu já ensinei para vocês isso, o dom é genético, é por aquisição também, mas ele está muito ligado a uma questão pré-existente e genética. Qualquer dia eu falo sobre dom pré-existente. Vocês têm que entender de mistério. Tem nada a ver com reencarnação, queridos. Tem a ver com a Bíblia. É só você ler o livro do profeta Irmiahu Jeremias, o que Deus fala para ele. Olha, eu te conheci antes de nascer, já te fiz profeta antes de você nascer. Profeta pré-existente. Então, entenda, tem pessoas aqui que carregam dons, talentos, carregam ministérios, mas não vingam. Por quê? Porque tem lacunas, tem brechas que precisam ser fechadas. E quando você fizer isso, a sua vida espiritual, emocional, familiar, relacional, financeira vai começar a avançar, vai ser ativada pelo Espírito Santo. O mundo espiritual, ele é sincrônico. O mundo espiritual, ele possui leis vivas. Quando essas leis não são aplicadas, queridos, você tem tudo para experimentar algo da parte de Deus, mas não experimenta. Porque você não aplicou isso. Tá? O meu marido tem que fazer o resgate da filha Sofia. Ela tem comportamento estranho. Conversa sozinha, aí tem que ver, porque às vezes também tem espíritos imaginários. Faz novamente, futura masterclass sobre alimentação profética. É verdade, eu gosto muito dessa área aí, viu, Douglas? Gosto muito mesmo. Tem mais, mas tem, né? Tem gravado. Minha mãe louvava e era regente. Hoje louvo na igreja e sou regente. Olha só, transmissão, hein? Genética, que interessante, né? Vamos lá. Sou a mais talentosa na minha casa, gerada dentro da aliança, mas sinto paralisada. Aí tem que fazer um mapeamento, tem que entender, tá? Muitas vezes a pessoa ela tem dons, talentos, mas ela tem um abortamento ali, alguma coisa aconteceu. Porque a tendência é só a gente avançar, romper. Pastor, me ajuda, comprei uma roupa e quando fui pagar senti um gosto na boca quando na vendedora. Eita Jesus, tem que tomar cuidado, às vezes pode ser alguma roupa ritualizada, né? Eu sou filho primogênito, geração Power, aleluia. Sou filho primogênito da minha mãe, procriador, não conheço, e meu pai me assumiu quando eu tinha 1 ano e me registrou quando eu tinha 8 anos. Eu tenho um irmão, não consigo romper. Por quê? Tem que haver a bastardia da sua vida, geração Power. Você tem bastardia, você foi gerado pelo contexto aí fora da aliança, teve rejeição do seu pai, teve abandono, você tem orfandade paterna e também nunca fez o resgate de pedir honra bem. Olha o tanto de situações que tem. Gosto de sangue é feitiçaria, tá? Vocês estão entendendo? Olha só o tanto olha só, aqui são casos reais, tá? Eu gosto de ler porque são casos reais. Portas fechadas, o que faço? Ah, queridos, portas fechadas pode ser um monte de coisa. Não é só resgate. Resgate é uma delas, tá? Mas é necessário. Teve um tempo na minha vida, só para compartilhar, que eu fui fechando porta por porta. Fui fazendo um mapeamento. Você não tem ideia. Eu montei materiais para isso. Hoje o que eu ensino, eu posso falar para vocês, eu vivi na prática. Porque eu fui montando conteúdos. Queridos, hoje eu sou um escritor, sou um editor literário. Eu tenho diversos livros, ó. Um deles é esse aqui, ó. Eu amo esse livro, Horários Proféticos, os Portais Dimensionais da Oração. Esse aqui é para libertação. Um dos maiores segredos da libertação
é limpeza de casa, a importância espiritual na limpeza de casa. Eu tenho caixa de livro. Isso aqui, ó. Isso aqui é o nosso discipulado da igreja. Olha o tamanhozinho do menino aqui, queridos. Olha isso aqui, discipulado, formando discípulos. Tem um monte, a caixa tá do lado aqui, tem vários livros. Eu ativei o meu chamado, o meu destino profético. Cada um de nós tem um destino profético. Às vezes o primogênito, ele tem tudo para ser ativado profeticamente no seu destino, mas por causa de situações não acontece. Tem gente que precisa de fazer clínica de cura e libertação. Tem gente que é resgate de Pidion. Resgate de Pidion, todos têm que fazer. Todos. É um princípio espiritual. A clínica, aí vai depender da pessoa, se ela quer ou não, porque também vai cada um. Meu filho sofreu ataques de morte direto. Depois que fiz o resgate, acabou. Olha aí, ó, tá vendo? Seus livros são tops. Eu tenho e vou comprar mais logo, logo. Eita glória, aleluia! Que benção. Pastor, tenho gêmeos, como faço? Quem nasceu primeiro, Silvana? Biblicamente, né? Quem nasceu primeiro? O primeiro que nasceu é o seu primogênito. Aí você tem que fazer o resgate dele. Tá? Como funciona esse resgate, pastor? Meu Deus, estou falando bastante aqui. O resgate é o que eu falei. Quem quiser saber sobre resgate, a Leia vai te dar um vídeo sobre o assunto, você vai fazer, e aí lá eu vou explicar. Eu fiz uma live só sobre isso. Hoje eu estou falando mais de batalha espiritual na vida do primogênito. Queridos, o primogênito é muito atacado porque ele carrega a porção dobrada. Ele carrega uma bênção que os outros não carregam. É por isso que você é atacado. E os outros filhos atacados também são, mas não é com a mesma intensidade que o primogênito, porque o primogênito, ele vai ser aquele que vai resgatar a sua família também. Muitas vezes ele é aquele... Você já percebeu? Toda pessoa que é primogênita de igreja resgata a família. Por exemplo, um exemplo. O pai se converteu primeiro, ele traz a família. A mãe se converteu primeiro, traz a família. O filho se converteu primeiro, traz a família. Por quê? O primogênito, ele tem uma unção diferente. Entende isso? E isso não é desmerecedor para os outros filhos, pelo contrário. Cada filho, qualquer dia, eu vou ensinar para vocês o poder profético dos filhos no alfabeto hebraico, na ordem de nascimento. O poder do alfabeto hebraico na ordem de nascimento dos filhos. Cada filho tem a sua característica, tem a sua peculiaridade, a sua particularidade e a sua brahot, a sua bênção. Isso é extraordinário, tá? Isso é extraordinário. Você precisa entender isso. Se você não entender, fica difícil você ter alguns discernimentos, tá? Eu estou ensinando coisas aqui que são muito profundas, abrangentes. Tem muita gente que ensina das mesmas coisas, mas ensinam de uma maneira que eu entendo como torpe. Por quê? Porque, queridos, não é esses valores exorbitantes que é falado. Não é. Eu te garanto que não é. Meu filho não dorme de 4 anos, são muitos ataques de morte. Você percebe, Edilane? De repente você precisa fazer uma clínica com você para a gente tratar ele, porque é assim que eu trato. Ontem eu falei isso. Como que eu faço tratamento espiritual com uma criança, com um filho, por exemplo? Tratando os pais. Porque pais é cobertura. Lembra que eu falei ontem? Pais é telhado na vida dos filhos. Se o telhado dos pais está esburacado, atinge quem está embaixo, que é os filhos. Pastor, sei que não é um momento. Mas não vou falar agora sobre isso, Ridelso. Não dá para falar, meu irmão. Senão... Vamos lá. É só considerar minhas pendências, alimentação profética, limpeza do lar. Será muitas futuras... Tem muita coisa, Douglas. Pastor, faz uma oração, senti uma dor de cabeça. Vou orar. O primogênito que é de fora da aliança, só oferta de resgate não é suficiente? Teria que fazer outra? Não. O primogênito, a gente também, no dia do resgate, tem que fazer uma quebra de vínculo também. O ideal é fazer a clínica também, entendeu? Porque aí não vai tratar só a questão da bastardia. Às vezes tem outras coisas também, às vezes tem violência, tem abuso, tem pecados sexuais que entraram, tem questões gestacionais, tem questões de infância, adolescência, juventude, casamento, tem vários outros fatores que precisam ser passados a limpo diante do Senhor e no mundo espiritual. Eu também sou primogênita da igreja, minha mãe já se batizou, meu irmão está indo e o outro vai também. Olha que coisa interessante, primogênita de igreja, entende? Por isso que eu quero fazer o resgate por apropriação, para converter minha família. Então, assim, eu vou fazer uma oração aqui, mas quem quiser fazer o resgate, você vai falar com a Leia Farias, tá? O nome dela é Leia Faria. O DDD é 34 98445 1608.
aí ela vai marcar direitinho, vai agendar, tudo com ordem e com decência, porque aí a gente vai estar orando junto e declarando algo no espiritual também, tá bom? Para fazer a clínica, também estão me perguntando aqui, a clínica, as escolas, tudo é a Leia. DDD 34, tá aí no fixado alguns, tá? Tá no fixado aí, né, das plataformas. DDD 34 98445 1608. Fala com a Leia vai te instruir, ela também vai passar os materiais respectivos de cada assunto. Que eles é importante. Eu fui fazer isso muitos anos depois, o Senhor foi me ensinando, né? Antes tarde do que nunca, mas é importante você fazer, porque, entende, a gente só vai começar a sentir algumas coisas depois que a gente vai ficando mais velho, que a gente vai vendo que as coisas não acontecem, aí a gente vai valorizando e vai falar assim, nossa, realmente, tem algum fundamento algumas coisas. Então a gente está ensinando para vocês, porque é necessário vocês passarem pelo crivo do Espírito Santo e da sua palavra, tá bom? Vamos orar? Espírito Santo, eu quero apresentar cada pessoa que está nessa live, cada lar, cada família. Eu quero declarar no mundo espiritual no dia de hoje, Labravassura Badai, a glória do Senhor. Eu repreendo todo ataque espiritual na mente, nas emoções, na vida dos filhos primogênitos aqui. Coloca por terra toda ação demoníaca. Coloca por terra, Senhor, toda ação maligna. Coloca por terra todo mal. Alabarabashirimikiandeshorebesharabasharabadai. Lebejo komondorobosorobodô. Espírito Santo, visita cada pessoa que está com a gente aqui. Senhor, ao mesmo tempo também quero entregar o meu propósito de jejum do dia de hoje. Pai, em nome de Jesus, quero apresentar as clínicas que eu vou fazer daqui a pouco. São várias clínicas do dia. Apresento cada uma dessas pessoas, apresento cada pessoa que está aqui, que está enfrentando frieza espiritual, desânimo, prostração, frustração, angústia, perturbação. Coloca por terra toda a feitiçaria. Coloca por terra toda a tristeza, frieza. Arabawarajaryakomondereha. Toque, Espírito Santo. Vai liberando o poder do teu Espírito. Vai liberando, Senhor, o toque da tua presença. Vai desfazendo jugos espirituais. Tira todo o peso, tira todo o mal. Meu Deus, refrigera a alma dos teus filhos. Reforça a alma dos teus servos, Pai, na presença do Senhor. Libera peso de glória. Libera, Senhor, códigos proféticos dos céus. Discernimentos espirituais. Lamanda kamandarabasharabadai. Libera, Senhor, a unção do teu Espírito. Libera a palavra de conhecimento, a palavra da sabedoria. Espírito Santo, move as águas, Senhor. Libera os códigos dos céus no dia de hoje neste lugar. Quebra toda a fortaleza, quebra todo o cativeiro. Pai, tem pessoas aqui que precisam passar por cura e por libertação. Precisam passar por resgate de pedir honra bem. Tem pessoas aqui enfrentando ataques espirituais no seu lar, na sua casa, no seu casamento, nas suas finanças. Mas o Senhor é forte e poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Eu senti, da semana que vem, Leinha, já anota aí, nós vamos fazer uma imersão sobre a batalha espiritual. Os portais do mundo espiritual. Anota aí, Leinha. A semana que vem eu vou falar de diversos tipos de batalha. Talvez eu vou falar sobre a batalha espiritual nos relacionamentos, a batalha espiritual nas finanças, a batalha espiritual na sexualidade, a batalha espiritual na alimentação. Semana que vem nós teremos 5 masterclass, uma imersão sobre batalha espiritual. Semana que vem. Essa semana é sobre filhos. Mas a semana que vem nós vamos fazer uma imersão. Pastor Ivonete, filha, que bênção, hein? Nós estaremos falando sobre a batalha espiritual, ativando, na realidade, o mundo espiritual. Você precisa entender. Tá? De mundo espiritual. A batalha espiritual. Semana que vem. Então, vai começar pelos Zaitcast na segunda-feira. Você não pode perder. E vai ser divisor de águas. Então, semana que vem nós vamos tratar muito sobre batalha espiritual também. Pastor, todo portal precisa ofertar? Você pode ofertar de acordo com os horários proféticos. Isso aí é um outro assunto, tá? É o poder das ofertas nos horários proféticos. Já ensinei isso aqui para vocês também. Algo tremendo, hein? Um ensino aí extraordinário. Amém, gente?
Pessoal, fica na paz. Amanhã estaremos falando sobre desvendando desenhos animados. Pastor, mas isso não é para mim, é para você. Assista a Masterclass de amanhã, a live de amanhã, porque nós vamos tratar muito, tá? Oi, pastor, tô aqui desde o comecinho da live. Que bênção, pastor Ivonete. Que glória. Então, assim, amanhã nós vamos falar sobre desvendando desenhos animados, tá? Vai ser algo muito poderoso, muito poderoso. Fala sobre os decretos. Legal também, é um assunto muito bom, né? Então, em nome de Jesus, pode orar sim, pode orar. Vai ser bênção. Pastor, é através de jejum que a gente consegue falar em línguas? Depende, às vezes sim, às vezes não. Às vezes Deus vai te tocar sem jejum. Depende do contexto. A questão é buscar o Senhor. Amém? Gente, quem quiser entrar nos nossos grupos, tá? Entra aí, nas redes sociais, tem os links lá, mas fala com a Leia, que a Leia vai direcionando vocês. DDD 34 984 45 1608. Vocês que estão nas plataformas aí, tá no fixado, vai ser bênção do Senhor. A gente fica na paz, ó, um beijão no coração. Até amanhã e estamos no propósito da oração da meia-noite, tá? Todo dia, hoje é o 18º dia de 40 dias de jejum de oração. Tô entregando meu jejum agora e vamos se movimentar no reino espiritual. Fica na paz. Tchau, tchau.